Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, por gentileza, nessa noite, no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 3 ao 5, e depois a gente vai ler do versículo 10 e 11. O livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia do Velho Testamento, capítulo 12, versículo 3 a 5 e depois 10 e 11. A Bíblia diz assim, eu vou ler na NVI. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Agora a gente pula para o 10 e 11. Diz assim, nada deixareis dele, ou seja, o cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Pai, essa tua palavra, nós amamos a sua palavra. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder o Senhor ter nos encontrado e na sua graça o Senhor ter nos chamado para mais perto de ti. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos tem conduzido a bom termo. Obrigado porque o seu amor tem nos perseguido e a sua misericórdia tem nos achado. Senhor, que a tua palavra, que a semente incorruptível, Senhor, ela possa encontrar terra fértil em nossos corações, para produzir a capacidade máxima dela. Senhor, nós não deixaremos que o inimigo roube, nós não deixaremos que caia em solo pedregoso e nem entre os espinhos. Nós não queremos sufocar aquilo que nos traz vida. Nós queremos, na verdade, com diligência, como diz a tua palavra, acrescentar cada vez a essa terra que é o nosso coração, o teu bom depósito, Senhor. Para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor se propôs a fazer em nossas vidas, em bom termo nos conduzir a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós acabamos de ler Êxodo capítulo 12, onde o Senhor chama Moisés, o seu servo, e ele institui a Páscoa, que era a libertação, ou melhor, era o resgate dos primogênitos. A última praga do Egito, que faria com que eles fossem enviados, ou melhor, expulsos daquele lugar, enviados até a terra que o Senhor tinha prometido aos antepassados. Sábado passado nós falamos a respeito de que nós estamos terminando esse ano, 2023, o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor, ele era marcado pela libertação da escravidão. Nós falamos isso no comecinho desse ano. Num ano em que era declarado que que a dívida de todas as pessoas estava perdoadas. Então agora elas podiam sair do seu lugar de serviço e agora elas estavam voltando para o seu lugar de origem. Ou elas podiam ir para onde elas quiserem. Agora elas eram livres. E a gente percebe um resquício que a gente, um ensaio, na verdade, aqui em Êxodo capítulo 12, de Deus pré-anunciando isso. Nós também estamos junto com encerrando o ano aceitável do Senhor, encerrando a série Equibalo, que nada mais é do que um envio violento, é como se Deus desse um empurrão, né? Se você não está familiarizado com isso também, você pode encontrar lá no YouTube as palavras acerca dessa série que nós temos pregado. Mas o que eu queria trazer nessa noite é recapitular o que nós falamos. Nós falamos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Nós falamos que Jesus é a concretização da libertação da escravidão, mas não do Egito necessariamente, mas do pecado. Jesus diz que o que comete pecado é escravo do pecado, e o sacrifício de Cristo, esse Cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula, fez com que nós pudéssemos agora viver o ano aceitável do Senhor, o Yom Kippur, o dia do perdão, a libertação daquilo que nos afastava de Deus. Glória a Deus por isso. Mas Deus diz lá em Êxodo capítulo 12, quando ele está falando para Moisés, vocês vão fazer uma celebração, e tem um motivo disso, o sentido era didático. Se você vê no capítulo 12 em diante, eu não lembro exatamente o versículo, mas é mais para o final, Deus fala, quando os vossos filhos vos perguntarem por que fazemos essas coisas. Aqui tem um ponto importante. Não é o meu lugar, longe de mim, quem sou eu na fila do pão nessa casa para falar a respeito disso, mas só para te explicar que quando a gente participa da ceia, por exemplo aqui, as crianças também participam, e eu sei que tem lugares que as crianças não participam, talvez na sua igreja,
as crianças não participavam aonde você ia ou aonde você vai se você nos visita. Mas a gente entende que a ceia que Jesus está propondo aos seus discípulos é o que começou lá em Êxodo capítulo 12. Jesus está trazendo a revelação total acerca do que o pai dele havia dado. E o que o pai dele havia dado para Moisés era um sentido principal, que não podia faltar nessa mesa, sabe o que era? Cordeiro, família e criança. Porque Deus fala para Moisés lá em Êxodo 12, quando vossos filhos nos perguntarem, pai, por que fazemos isso? Vocês vão responder, filho, isso aqui é a celebração de quando Deus passou a morte por alto, resgatou os primogênitos e nos libertou da mão da escravidão. Então aqui a gente celebra com as crianças porque a gente acha que os mais importantes de participar da ceia são as crianças. Agora, voltando para a história, a gente percebe que Moisés está recebendo direcionamentos específicos e sábado passado nós falamos sobre 2 deles. Que o cordeiro era suficiente para que comesse toda a família e se fosse sobrar, que chamasse o vizinho mais próximo. Nós falamos a respeito disso, de que o cordeiro é mais do que suficiente para você. Ele é suficiente para a sua família, para os seus amigos de trabalho, faculdade, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Jesus é suficiente para todos nós. E nós também falamos que Deus ordenou o quê? Que comessem o cordeiro completo. Ou seja, nós não podemos ser seletivos naquilo que nós queremos de Cristo. Não existe nenhuma parte de Cristo e nenhuma parte em nós que Cristo não pode habitar. Quando Jesus fala, quem comer do meu sangue, beber, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ele não tem parte comigo, é isso que Jesus está dizendo. Eu, por completo, quer dizer, a vida de Cristo inteiramente na minha vida, não são mais meus sonhos, meus planos, meus desejos, agora é tudo sobre Ele. Jesus é tudo em todos, aleluia? E aí, terminando disso, nós entramos hoje nessa parte em que eu desespero todo mundo, e eu abri a mensagem errada, gente, olha aqui, mas eu vou abrir a certa, segura lá, vai dar certo. Não fica olhando para mim assim, não. Aí abriu. Antes do equibalo, o processo. A gente está falando que o povo de Israel estava prestes a receber um equibalo de Deus, a saírem forçadamente do Egito, porque foi isso que os egípcios fizeram. Eles pediram por tudo que eles saíssem, inclusive deram despojo, leva aqui ó, brinco, leva colar, leva tudo, mas sai. E eles saíram lá como se fosse um empurrão de Deus. Esse é o equibalo que Jesus fala que Deus quer enviar aos trabalhadores. E Deus fala que antes deles receberem esse equibalo, era necessário que eles se comportassem de uma maneira nessa mesa. E essa maneira era com os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos. E a primeira coisa que eu queria que a gente pudesse atentar é sobre o que significava esse lombos cingidos. Você sabe, naquela época os homens eles também usavam vestes, ou eles usavam saias longas, assim como as mulheres, não havia tanta distinção. E o que significava lombos cingidos? Bom, tem 2 maneiras de interpretar. A primeira dela é realmente colocar um cinto em volta da cintura para que pudesse dar mais mobilidade, né? Porque se você corresse com... Eu não sei, eu nunca corri de vestido, né? Mas aparentemente se você correr de vestido e ele ser soltão, isso pode atrapalhar o seu andar, né? O seu correr. Outra maneira, que é a mais entendida aqui, é que eles pegavam as vestes e eles puxavam assim, ó, entre as pernas dos homens, e eles pegavam 2 pontas e eles amarravam nas coxas, para que virasse tipo um shorts, né? Também nunca fiz isso, mas aparentemente funciona, porque é assim que eles faziam. Lombos cingidos. E por que eles tinham que ficar dessa maneira? Porque o que Deus está dizendo é, vocês precisam estar preparados. Vocês precisam estar prontos. E assim, quando a gente fala sobre o ano aceitável do Senhor, que a gente traduziu como a vontade de Deus sendo feita na terra, como é no céu, porque é o ano da vontade de Deus sendo feita. A primeira coisa que a gente precisa perguntar é, como a vontade de Deus é feita nos céus, para a gente fazer aqui na terra? Porque lá em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, ele fala, que nós chamamos de Pai Nosso, ele diz, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Mas como é que a gente vai fazer a vontade de Deus na terra se a gente não sabe como é no céu? Então a pergunta que a gente pode fazer é, Deus, como é feita a sua vontade no céu? E a primeira coisa que Deus poderia nos falar é, a minha vontade no céu
ela é feita de maneira imediata. A vontade de Deus no céu, ela é prioridade. Então, assim, esse primeiro ponto que a gente entra sobre como eles deveriam sentar nessa mesa antes de receber o quibalo eles deveriam entender que eles precisavam estar prontos para receber uma ordem expressa e imediatamente obedecer. Porque quando Deus falasse agora, eles já estavam prontos para levantar e sair de uma vez. Lombos cingidos, estávamos preparados. Jesus, quando ele fala a respeito da sua vinda, ele fala isso aos seus discípulos: portanto, o dia e a hora ninguém sabe, mas estai como aquele servo, vigilante, com os lombos cingidos. Preparado, prontos, prontidão a ser comissionado imediatamente. A vontade de Deus no céu não é para depois. Você já imaginou isso? Deus pedir para um anjo fazer alguma coisa e ele falar: já faço. Rapidinho, deixa eu fazer um negócio antes. Ou você acha que quando Deus pede alguma coisa para um anjo, ele fala: ó, Senhor, você tem certeza? Ou melhor, deixa eu fazer uma prova para ver se realmente isso aí vai dar boa. Ou você acha que quando Deus ordena alguma coisa, os anjos param tudo que estão fazendo? Por quê? Porque se a vontade dele é prioridade, a minha obediência tem que ser imediata. E assim, a pergunta que o Espírito Santo fez no meu coração é: Rafa, quanto tempo você leva para ser convencido por Deus? Quanto tempo eu levo para ser convencido por Deus? O Espírito Santo fala aos nossos corações através da palavra, através do seu Santo Espírito. Mas às vezes a gente tenta ficar negociando com Deus, argumentando com Deus. Ah, Rafa, não, eu não faço isso. Ah, irmão, vamos para a Bíblia. Lá em Atos, quando Saulo entra em Tarso, e Saulo de Tarso entra naquela cidade que Deus manda, e ele está com os olhos, ele está cego. Aí Deus vai falar com um irmão em Cristo da igreja, um irmão qualquer, um profeta dele, chamado Ananias. É Ananias, né? E aí ele fala assim para Ananias: Ananias, você vai lá na rua direita, na casa de um homem chamado tal, lá tem um Saulo de Tarso. Você vai orar por ele, porque ele é ferramenta importante na minha mão para anunciar o evangelho para os gentios. Aí, irmão, imagina que conversa maluca. Ananias fala para Deus assim: Deus, esse homem Saulo aí, ele não é gente boa não. Já imaginou isso, cara? É nós somos assim. Deus está falando com o cara para ele ir. Aí Ananias está falando: Deus, você tem certeza mesmo? Eu acho que você não olhou direito a ficha dele. Eu ouvi dizer que ele persegue os cristãos aí, que ele está saindo prendendo o povo. Aí sabe que Deus responde para Ananias? Ananias, eu já mostrei numa visão que você que vai. Deus chega para Saulo numa visão e fala: Saulo, não é qualquer um que vem aqui, é Ananias que vai vir. Deus fala para Saulo que Ananias vai ir lá. Só que ele não falou com Ananias ainda. Aí chegou: Ananias, você precisa ir. Ananias está o quê? Ô Deus, tem certeza? Ô Ananias, já resolvi essa parada, cara. Já falei para Saulo que você vai. E agora? Se eu não for, falar: ô Saulo, sabe Ananias? Não vem mais. Vou mandar outros. A gente tem essa audácia, cara. Que loucura, nós. E Deus usa a gente. Glória a Deus. Ele não fulmina a gente com o olhar dele. Porque ele é muito gracioso mesmo. Mas quanto tempo você leva para ser convencido por Deus? Quanto tempo você leva para a palavra de Deus, que é verdadeira, trazer no seu coração a verdade dela e mudar a sua rota, na obediência que você precisa viver? Deixa disso, deixa daquilo, faça isso, faça aquilo. Não, mas deixa eu ver o que está escrito no original. Será que é isso que ele quer dizer? Pô, irmão, se o que ele disse não era o que ele queria dizer, por que ele não queria dizer o que ele disse? É o que ele queria dizer, irmão, entendeu? Então assim, não enrola, obedece. Lombos cingidos, prontidão em obedecer imediatamente a ordem de Deus expressa. Cara, deixa eu te falar. Quem é usado por Deus não são os caras mais talentosos do mundo. Deus não quer os caras mais talentosos do mundo. Sabe quem Deus quer? Os caras que passaram a noite inteira lavando rede, que não pegaram nada, cansados,
Ele chegar e falar assim, deixa eu subir nesse teu barco aí, para pregar para esse povo. Entendeu? Ou quando ele fala, lança a rede à direita. Jesus, a gente não pegou nada, mas sobre a tua palavra a gente vai lançar. Não ficou ali, não, Jesus, você não manja de pescar, você gosta da Torá, eu sou pescador. A gente fica debatendo com Deus, irmão, Então assim, a gente estava conversando na célula retrasada, e eu estava falando que eu acho que uma das coisas que direcionou minha vida e ajudou a eu não bater tanto com a cabeça, que eu bati. Aí esse lado aqui, ele tem os galos maior que esse aqui. Naturalmente e espiritualmente, bati com a cabeça também. Mas o que me ajudou é o seguinte, deixa eu falar um segredo para você. Você quer ser abençoado, viver uma vida plena em Jesus? Glória a Deus, amém? Então assim, com todo o amor do meu coração, tá? É só não ser estúpido, irmão. Chegou um cara uma vez para mim e veio, Rafa, preciso conversar com você, tal. Estou fazendo isso e aquilo, tudo bagunçado a vida, tudo bagunçado. O pastor fulano de tal já conversou comigo, outro fulano de tal já conversou comigo, e esse conversou comigo. Cara, e assim, eu não estou sentindo nada, não me sinto arrependido. O que você acha que falta para mim? O que eu preciso fazer? Se tem alguma coisa para me dizer que pode mudar minha vida, meu coração? Eu falei, cara, só tenho uma só. Ele falou, qual? Eu falei, cara, você podia parar de ser burro. Como assim, cara? Eu falei, irmão, tu sabe que o caminho que você está trilhando é morte, sim ou não? É. Eu falei, e aí, cara? É só separar um pouquinho, apertar um botão de pausa e falar, será que Deus que é eterno não sabe mais do que eu que tenho 32, 33, 25 anos? Olha, não é mesmo? E olha só, não será que Deus que me criou não sabe mais do que eu? Quanto tempo te leva para ser convencido? O que tem nos prendido de viver a missão de Deus imediata, irmão? O que tem prendido a gente? Quais são os argumentos que a gente está tentando levantar o tempo inteiro? Sabe, toda vez que eu ouço a palavra de Deus e eu estou caminhando, eu tenho o meu medo, o meu pavor, o meu temor é não ser... Caraca, gente, calma aí. Rapaz, eu achei que tinha uma coisa já atrás aqui. Eu falei, Deus do céu, desculpa. Vai, vocês querem fazer o quê? Um stories? Então eu vou fingir que vocês não estão aí, tá? Vou começar de novo. Onde é que eu tava? Pera aí. Não, velho, ajuda lá. O que tem nos prendido de ver a missão de Deus, né? Então tá. Não, é sério, gente, fica sério, pô, me ajuda aí. Mas, gente, é verdade, sério. O que tem prendido a gente de viver a missão de Deus? O que tem prendido a gente de estar pronto e disposto para que a ordem de Deus expressa imediata, ela gere obediência no nosso coração? E vocês já ouviram a história de Jim Elliot, que eu já contei aqui algumas vezes. Ele tinha uma fortuna incrível, grande, que ele herdou dos familiares dele. Ele era um americano. Mas ele se desfez de tudo aquilo e gastou na missão para poder evangelizar as tribos lá no Equador de indígenas. E um dia a família dele, os amigos chegaram e falaram, Jim, você é maluco, você é um tolo, porque você está gastando a sua vida durante anos, você não está convertendo ninguém. Sabe qual foi a resposta de Jim Elliot? Ele diz, não é um tolo aquele que deixa o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Todas as vezes que parece que eu estou perdendo alguma coisa, deixa eu falar para você, não, você não é, Rafa, você está perdendo. Quando eu estava no ensino médio, meus amigos iam para as festinhas e coisa arada, e eu lá, com meu coração firme, não, eu vou guardar, eu vou esperar. E os meninos chegavam com as histórias das meninas que eles tinham pego, e nas universidades das bagunças que tinham feito no churrasco. E falava, Rafa, você está perdendo. Toda vez que eu ouvia essa, está perdendo, eu lembrava de Jim Elliot. Não é um tolo, aquele que deixa o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Então deixa eu falar um negócio para você. O que eu posso perder que eu não posso reter? Cara, tudo que tem a ver comigo, meu ego, meu reconhecimento, entendeu? É o que eu quero, qual que é o suficiente para eu estar feliz? É isso de seguidor, é isso de ministério, é isso de êxito profissional, é esse cargo, é esse salário.
Irmão, você pode reter isso aí? Não. Então você pode perder. Agora, o que você não pode perder? Cara, você não pode perder conhecer Cristo. A profundidade da riqueza de quem Ele é, a sua graça. O que você não pode perder? Você não pode perder uma vida com a sua esposa, memórias com a sua família e seus filhos. O que você não pode perder? Suas experiências com Jesus. O que você não pode perder? Cara, quem anda com você em discipulado, você ganhou para Jesus, você está vendo a vida dele transformada. Você não pode perder isso, irmão. Essas memórias você não pode perder. O que Cristo tem feito na sua vida, de dentro para fora, você não pode perder o caráter de Cristo. Você não pode perder o caráter de Cristo. Olha que incrível isso. As pessoas não têm capacidade de te transformar. É só o Espírito Santo que transforma. Então, o que eu puder perder, eu não vou reter. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, fala: Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Presta atenção, eu não estou falando que você tem que ser um ermitão, abandonar tudo e viver igual um maluco, assim, andando na rua, sabe, esperando cair dinheiro do céu e só falando para as pessoas palavras proféticas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que é o seguinte: se Jesus é tudo o que você precisa, então, irmão, seu lombo vai estar cingido para ele falar qualquer coisa, expressamente você vai obedecer. Pronto. Deus conversa com Abraão. Gênesis capítulo 22. Ei, Abraão, me dá Isaac, seu filho. Quero ele de volta. Os homens que agradam o coração de Deus são tipo Jó. Fala: o Senhor Deus, o Senhor temor, bendito seja o nome do Senhor. Que poder que eu tenho para reter. E aí, no outro versículo, diz assim: Abraão levantou muito cedo, ou levantando-se Abraão de madrugada, pegou o menino Isaac e foi. Que pressa que Abraão tem? A pressa de Abraão é provar para ele mesmo que o Senhor da palavra é a garantia. A Bíblia diz em Hebreus: não tendo por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Deus falou para Abraão: eu prometo para você, e a garantia sou eu, que eu vou fazer o que eu disse. Irmão. Então Abraão pode obedecer expressamente. Por quê? Porque não tem nada que ele pode reter que ele não perde. Então, ele não se prende o suficiente a isso. A gente tem se preparado o suficiente para o dia que o Senhor nos diga: é agora, é o momento, é já, é hoje. Então, assim, nosso coração... O pastor Luciano tem uma mensagem, eu não quero nem ficar muito nesse ponto, passar logo. O pastor Luciano tem uma mensagem que ele fala a respeito disso, desprendidos. Cara, é maravilhoso essa mensagem dele. E ele fala que nós devemos viver assim. A gente tem que viver, sabe, prontos para dizer sim para Jesus, independente do que seja. Agora, principalmente nas pequenas coisas, amém? Desprendido da nossa autopreservação, desprendido da nossa justiça própria, desprendido do nosso medo de ser rejeitado. Deus mandou você falar no teu trabalho? Fala. Deus mandou você falar na faculdade? Fala. Deus mandou você falar no colégio? Deus mandou você falar no ônibus? Fala. Porque se você obedecer expressamente e não ter medo de perder o que você não pode reter, você vai ganhar o que não pode perder. Eu nunca esqueço uma vez, estava sentado com um amigo, a gente pegava um micro-ônibus para ir para a faculdade, que era uma outra cidade, era 45 minutos. Eu estava sentado com esse meu amigo conversando, e de repente o Espírito Santo falou no meu coração de uma menina sentada a uns 2 bancos atrás, sozinho. E aí ele estava conversando comigo, meu coração queimou, eu falei para ele, cara, eu tô doidão aqui, vou lá conversar com essa menina. E ela não me conhecia, sentei com ela, né? Ali, imagina, já estava rolando a viagem, é estranho, não é estranho? Sentou um menino que já estava sentado do seu lado, e ela foi pro cantinho da janela assim, né? Tipo, o que vai rolar? Eu falei: desculpa, você não me conhece, eu não te conheço, mas Deus fala comigo às vezes, e Ele tem algo para dizer para você, e eu entreguei uma palavra para ela. Essa menina hoje, eu vejo ela, os stories dela, ela é cristã, ela ministra louvor hoje, ela tem 2 filhos, ela é casada.
E ela chorava no ônibus aquele dia. E assim, que grande coisa que eu fiz. Nada, não fiz nada, irmão. Só não atrapalhei Deus. Imagina se eu não tiver... E cara, quantos eu não fiz? Ih, tem um monte que eu não fiz. Por quê? Porque eu queria reter aquilo que eu podia perder. Que era o quê? Minha autopreservação. Então assim, o que tem prendido você de não expressamente cumprir a missão de Deus? Quanto tempo você leva para ser convencido por Ele? Por quê? Porque a vontade dele é prioritária, lombos cingidos. Segunda coisa, eles tinham que estar antes do equibalo, sentado nessa mesa, além do lombos cingidos que fala estarem prontos para serem enviados, sandálias nos pés. E o que significa sandálias nos pés? Sandália fala sobre caminho, significa, eu quero trazer esse simbolismo aqui, que a vontade de Deus no céu, ela não é só prioritária, ela também é direcional. Deus não fala qualquer coisa sem ter uma intencionalidade, Deus é intencional. Então quando Deus ordena algo, não é só prioritário, é direcional. Existe um modelo, existe um como de Deus, existe um quando de Deus. E assim, a sandália fala sobre você cuidar com a direção que você está caminhando e a constância que você está caminhando. Sabe, às vezes a gente ouve o sim de Deus, a gente sai correndo igual uns malucos. Calma. Aguarde o onde e o como de Deus. Quem guiava no equibalo que Deus enviou era Ele. A nuvem de dia que guiava como coluna e de coluna de fogo à noite para iluminar o caminho. Era Deus que guiava. Então assim, a gente às vezes na ânsia de poder fazer para Deus, a gente às vezes atropela. E a gente tem que voltar uns passos. Eu tive que aprender isso. Eu sou, no meu temperamento, bastante impulsivo. Então, assim, eu sou daqueles que Deus falava a primeira parte e já tinha corrido para fazer, entendeu? Você vai lá e eu já estava indo, entendeu? Calma, volta, ouve com calma, tenha paciência. Quanto tempo vai demorar? Pode demorar bastante. Eu lembro que, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu ouvi uma palavra do Senhor dizendo: Rafa, eu vou te esconder por um tempo para que depois, no tempo certo, eu te revele. Como Deus teve que me formar no secreto, Ele falou: eu estou te colocando num lugar secreto, você está indo para uma caverna. Eu lembro que eu falei para Deus: tá bom, Senhor, mas uns 3 meses? Porque assim, tem uns convites para sair para ministrar. 3 meses, tá bom? Passou 3 meses, passou 6 meses, passou 1 ano, passou 2. Aí na vontade, na ânsia de servir o Senhor, toda vez que colocava alguma coisa para eu fazia com paixão, igual, né, daquele jeito, acelerado. Aí de repente, quando o negócio estava ficando bom, Deus me transicionava, começava de novo. Mais uma vez, eu tenho que começar de novo, Tá bom, tô aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer isso, então vai. Aí tava ficando bom, transicionava de novo. Até que a última vez, a gente estava sentado lá no México, 2016, e eu lembro que um irmão da igreja que era responsável pelos homens tinha me dado carona para ministrar no lugar. Eu ministrei no lugar, eu lembro que eu sentei com ele na mesa e ele falou: Rafa, quando a gente voltar para a igreja, eu quero que você me ajude com o ministério de homens. Na hora eu pensei: nossa, cara, ele acabou de mandar me embora da igreja, velho. E não deu outra, cara. Deus transicionou a gente para o Brasil. Porque eu sabia que não era tempo ainda. Mas sabe qual foi a frase que sustentou meu coração? Ele disse: Rafa, estar escondido não é o mesmo que estar esquecido. Mas eu achava que ia durar 3 meses, já ia demorar 6 meses. Mas já fazem 10 anos. E sabe o que é o mais legal, cara? Tá tudo bem. Porque o que Deus te revela no esconderijo nunca vai ser melhor do que a evidência. Nunca vai ser mais precioso, nunca. Então, a melhor coisa que Deus pode fazer é te esconder. E no tempo certo dele, Ele te revela. Agora, Deus? Direcional, porque Deus é proposital. Aonde e como? Ei, olha só. Se onde Deus quisesse levar eles fosse perto, Ele mandava descalço. Eu não sei você, mas eu, se pudesse, não usava sapato nunca. Nem tênis.
Eu sou meio filho de índio. Meu avô era bugre. Não é não, Fábio? Eles vão lá em casa sempre. Eu vou na casa das pessoas. Não precisa tirar o tênis aqui. Eu falo, pelo amor de Deus, cara, deixa eu tirar o tênis. Eu gosto do meu pé livre. E eu imagino isso. Se Deus, o lugar que ele fosse levar eles era perto, ele podia ter mandado descalço, mas ele mandou colocar sandália, porque onde Deus quer levar é longe. Você entendeu, Duca? Se Deus está mandando a gente se preparar e colocar sandália, o lugar que ele vai mandar é longe. Glória a Deus, eu quero ir longe, cara. Não quero virar ali a esquina e falar, Deus falou, pronto, chegou, era aqui. Não, Deus, é no processo que você vai se revelar para mim, eu quero te conhecer. Ah, então vamos longe. É ou não é? Os discípulos no caminho de Emaús queriam que tivesse acabado o caminho? Não. Vocês vão ficar aqui, eu vou mais adiante. Ó, eu falo um negócio, a história de Emaús é muito legal. Tá bom, Nelson? A história de Emaús é muito legal. Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 24. A história de Emaús é muito legal. Mas, cara, sabe o que teria sido mais legal? É o discípulo no caminho de Emaús chegar. Jesus fez menção de que ia adiante. E os caras falam bem assim: ah, então vamos embora, pô. Você tá indo pra onde? A gente ia pra Emaús, mas não vai mais. A gente vai com você. Já imaginou? Aí Jesus talvez diga, então vamos dar uma volta no céu rapidinho. Às vezes Deus está chamando a gente para caminhar e a gente está querendo descalço porque acha que é logo ali. Mas Ele quer colocar a gente em processo que é mais longe. A gente não entendeu que quanto mais longe Deus está chamando a gente para caminhar, mais tempo é que Ele quer ter com a gente para se mostrar quem Ele é. Então assim, irmão, se Deus está me falando, Rafa, coloca um calçado. Irmão, eu estou colocando estou colocando aquele que assim, que essa plataforma aqui, ó, véio, que para gastar ela todinha tem que andar muita coisa. Deus quer chamar a gente para andar. Esse equibalo que Ele quer enviar a gente é aquilo que vocês já ouviram eu falar, que eu aprendi. Noé demorou 100 anos para construir um negócio que Deus usou só por 1 ano. Então assim, se Deus tem que gerar em nós, Deus tem que gerar em mim 20 anos alguma coisa, para 1 ano Ele usar, pronto. Quem ouviu o Gary Hayes, que está aqui no Brasil por enquanto, pregou em várias igrejas da Alcance Curitiba, das Alcance. Levanta a mão aqui, quem sabe quem é o Gary. Veio no Sobrenatural esse ano, top demais. Cara, o Gary Gary já viajou mais de 40 países. Com 22 anos de idade, ele tinha recebido uma profecia que ele ia viajar às nações. Sabe quando ele começou a viajar? Com 32 anos de idade. 10 anos. Mas os calçados que o Gary tem que usar hoje é grosso. Por quê? Porque ele caminha bastante. Deus tem se revelado a ele. Eu quero isso para a minha vida. Você quer para a sua vida? Amém? Então, assim, irmão, quando eu te chamar para onde ir, não fica perguntando quanto tempo vai demorar, não. Fala, Deus, estou colocando o tênis que mais vai aguentar aqui para a gente ir longe. Terceiro e último, e é o último que eu queria me atentar. Cajado na mão. Primeiro a gente falou sobre os lombos cingidos, porque a vontade de Deus ela é prioritária. Então a gente precisa estar preparado para obedecer imediatamente. A segunda coisa que a gente falou é que a vontade de Deus também é direcional, ela direciona. E a gente disse que nós precisamos ter o coração de acompanhá-lo na sua direção, estar pronto para ouvir. Senhor, pronto para ouvir e para ver. Está amarelo ou está verde isso aí? Porque amarelo e verde pode ser parecido, mas não é a mesma coisa. Então amarelo é a mesma coisa que vermelho, eu vou esperar nesse processo e vou caminhar. Quanto tempo leve? Agora a terceira coisa, cajado na mão. E aqui me gerou uma pergunta. Não é possível que esse povo todo é aleijado, irmão. Que Deus manda todo mundo estar com cajado na mão. E aí na hora eu pensei, o que eles vão fazer com esse cajado na mão? Que não é o povo inteiro aleijado. E o Espírito Santo falou no meu coração, Rafa, minha vontade ela não é só prioritária, ela não é só direcional, a minha vontade ela é soberana.
E o cajado na mão, ele representa a autoridade de Deus. Agora, mas presta atenção. Ele me lembra a humildade que eu tenho que ter diante da autoridade de Deus. E esse é um dos maiores perigos que derruba os homens enviados no equibalo. Porque a Bíblia vai dizer lá em Êxodo que quando o povo de Israel chega no Egito, eles vão trabalhar com o quê? Quem sabe? Quê? Que o quê? Gado. Falou gado? Se falou gado, acertou. É isso. Eles vão trabalhar com ovelha. Eles vão trabalhar com rebanho. E a Bíblia diz assim, ó, e deu a terra de Gósen a eles para cuidar dos rebanhos. Aí está escrito assim, ora, os egípcios não apacentavam ovelhas porque era trabalho de escravo fazer. Era trabalho era um trabalho que ninguém queria fazer, entendeu? Eles eram pastores de ovelhas. Quando Deus manda eles saírem com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, o que vem no meu coração é o seguinte: nesse percurso, não se esqueça da onde Deus te tirou. Porque quando a gente está no equibalo, a gente começa a participar de um monte de experiências e Deus começa a se revelar a gente. E aí, amigo, a gente perde a simplicidade da suficiência que Deus nos deu e de onde Ele nos tirou. Eu vou explicar melhor isso para você. Lá em 1 Samuel, no capítulo 14, 17, no versículo 40, a Bíblia diz assim, ó, quando Davi foi lutar com Golias, Saul chamou ele e colocou a armadura. Gente, você precisa entender que não era todo mundo que tinha armadura naquela época. O povo de Israel não dominava o ferro. Os filisteus não deixavam que eles dominassem o ferro. Então, eles tinham que ir para os filisteus para afiar as coisas, para trabalhar a relha de arado, as podadeiras. Então, quando diz que Saul pegou a armadura dele, tentou colocar em Davi, Saul estava tentando dar o melhor que ele tinha para Davi. A Bíblia diz que Davi coloca a armadura, mas não dá certo. Porque ele fica meio, entendeu? Igual não consegue se mexer. A Bíblia diz que Davi diz, muito obrigado, Saul, mas não vai rolar. Ele diz assim, a Bíblia lá no capítulo 17 e no versículo 40 de 1 Samuel, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com sua funda na mão foi na direção do filisteu. O Espírito Santo me fez lembrar dessa passagem, porque assim, eu entendo ele ter ido pegar as pedras, porque funda não era, a gente está achando que é estilingue, não, aquele negócio era forte, aquela arma era forte, tá? Agora, por que Davi pega o cajado na mão? Pegou o cajado e foi para o rio pegar as pedras. E é por isso que Golias, 2 versículos para frente, fala, ué, mas eu sou cachorro que você está vindo comigo com um pedaço de pau? Porque para mim, que sentido que faz? Bom, beleza, você vai atirar a pedrinha, Davi? Atira a pedra, mas pega emprestado a espada de alguém, pelo amor de Deus. Sabe com o que Davi mata Golias? Ó, aqui, escola bíblica dominical para as crianças. Davi não matou Golias com a pedra, tá bom? Ele derrubou Golias com a pedra. Ele matou Golias com uma espada. A espada de quem? De quem que era a espada que ele matou? De Golias. Mas não era mais fácil ele ter levado de algum amigo? O Espírito Santo falou no meu coração, Rafa, Davi levou o cajado. Porque quando ele está indo na direção do Golias, ele quer lembrar de onde Deus tirou ele. Cara, Davi estava indo lá para levar queijo e pão para os irmãos dele, irmão. E ele volta para casa tendo sido matador de gigante. Então quando ele está indo com o cajado, ele está falando, você pode vir com espada, mas eu vou na força do Senhor. Qual é a força do Senhor? Cara, a força do Senhor é que ele me tirou lá de trás das ovelhas para chegar aqui nesse campo. Quer saber como eu não estou mentindo? Quando Natan vai repreender Davi. Melhor, quando Davi chega para Natan e fala assim, Natan, eu quero construir uma casa para Deus, eu vivo numa casa de cedro, eu quero construir uma casa para Deus. Aí a Bíblia diz assim, Natan fala, vai, faz conforme está no seu coração, Deus é contigo. Aí Deus fala para Natan, volta e fala para Davi o seguinte, sabe qual é o seguinte que Deus fala? Deus fala assim, Davi, eu nunca pedi ninguém para construir uma casa para mim,
E desde que eu saí, que foi feito o tabernáculo, eu estou habitando de tenda em tenda e tabernáculos. Eu nunca pedi uma casa para ninguém. Mas é o seguinte, Davi, você não vai precisar construir uma casa para mim. Aí olha o que Deus fala. Eu tirei você do curral das ovelhas e dei para você vitória sobre os seus inimigos. Sabe o que eu vou fazer para você, Davi? Eu vou construir uma casa para você. Cara, presta atenção nisso. Davi chega e fala assim, Deus, eu quero construir uma casa para você. Aí Deus fala bem assim, pô, Davi, muito obrigado. Mas vamos fazer um negócio? Eu vou construir uma para você. Deus tem que lembrar Davi, você não pode, com as suas mãos, me construir alguma coisa. Mas deixa eu fazer por você. Eu vou pegar o desejo do seu coração de fazer por mim, eu quero fazer por você. A gente nunca vai ganhar de Deus. Agora, o que Deus está falando para Davi? Davi, não se esqueça de onde eu te tirei. Lá de trás das malhadas, lá no curral onde você cuidava das ovelhas do seu pai. E sabe por que Davi cai? Davi cai, porque ele tinha esquecido disso. Davi se apegou tanto ao cetro de rei naquele momento, que ele esqueceu o que era segurar um cajado. Por isso que Natã, quando vai repreender Davi, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, cara. Se você fica assombrado, escandalizado com homens de Deus incríveis que caem, presta atenção nisso aqui. Porque isso aqui, para o seu equibalo, é a garantia de você guardar seu coração. Você está comigo ainda? Quando Natã vai repreender Davi, sabe qual é a história que Natã conta? Davi é o seguinte, tinha um pastorzinho de ovelha, que tinha só uma ovelha. Por que Natã tem que contar uma história de pastor para Davi? Para Davi lembrar o que era ser pastor. Porque ele estava muito rei. Agora, cara, sabe se eu fosse Davi e pudesse escrever a história do jeito que gostaria de escrever para ficar perfeito? A gente quer escrever perfeito, né? Mas Deus é maravilhoso. Você já imaginou se na porta do quarto de Davi tivesse ali, ó, pregado o cajado dele, surradinho, desde quando ele era pastor, na porta do quarto dele? Você acha que quando ele está trazendo Betseba para dentro do quarto dele, ele olha aquele cajado na porta, você acha que ele consegue entrar com ela? Ele ia falar bem assim, você está maluco, cara? Onde Deus me tirou? Deus me chamou para cuidar de ovelha, não me chamou para devorar as ovelhas. Deus está falando para o povo dele, ei, quando vocês forem serem enviados para o equibalo, vocês vão estar com o cajado na mão, para vocês não esquecer, porque quando eles entraram em Jericó, eles não eram reconhecidos como pastores de ovelhas, eles eram reconhecidos como um exército de Deus. E essa foi a treta que fez o coração deles se prostituir. Que se eles tivessem lembrado que Deus mandou levar o cajado para o quê? Para lembrar eles, ei, de onde eu tirei vocês? Então assim, irmão, eu não sei qual é a expectativa da sua vida. Eu não sei o que você está precisando para ser pleno e completo. Eu estou muito feliz, eu não consigo contar as bênçãos da minha vida. Não consigo contar mesmo. Mas as pessoas sempre me perguntam, Rafa, como é que você se sente das coisas que estão para acontecer? Eu falo, irmão, deixa eu falar um negócio para você, cara. Não importa o que eu faça, o dia que eu sair de casa, ser o meu cajado, lá das ovelhinhas que eu cuidava na casa do meu pai, entendeu? Estou perdido, irmão. Eu estou perdido. Então assim, não estou nem pensando nas coisas que Deus vai fazer. Ele quer fazer, pô, ele vai, glória a Deus, ele faz. O meu compromisso é não morrer no processo, entendeu? Quando eu digo não morrer no processo, não é para mim mesmo, né? Morrer para mim mesmo, eu vou ter que morrer no processo. Inclusive, fiz 33 anos. Obrigado. E cara, sabe por que é a melhor fase da minha vida? Porque realmente eu sinto que eu não preciso de mais nada. Eu realmente tenho o sentimento que tudo que Jesus fez até aqui, eu nunca conseguiria imaginar. E eu nunca conseguiria retribuir. Então assim, cara, a cruz está logo ali, entendeu? Pô, gente,
foi bom estar aqui com vocês. A cruz está logo ali, pô, foi bom isso aqui que aconteceu. Esse então foi maravilhoso. A cruz está logo ali, pô, gente, foi bom viver essa vida aqui. Você está entendendo? Eu sinto que eu estou pronto para a cruz, mas não pronto para a cruz no sentido de que, cheguei lá. Não cheguei lá, tá maluco? Mas é o seguinte, eu acho que tudo bem, se Deus quiser, usar minha vida para glorificar Ele, entendeu? No sentido mais difícil que isso possa parecer. Porque eu percebo que não tem mais nada que dá para pegar. E, gente, não tem melhor lugar do mundo do que estar no altar do Senhor. Pronto. Assim, Deus, o fogo está vindo, então nós estamos prontos. Sabe, gente, a gente precisa entender que esse cajado que Deus falou para a gente levar na mão, é para a gente lembrar de onde Ele tirou, mas também é para lembrar que Ele nos usa na simplicidade do que Ele nos deu. Moisés chega lá, está vindo o exército atrás, o mar na frente, aí Moisés fala bem assim, tá igual o João Travolta, né? E aí, Deus? Aí Deus responde para ele assim, cara, Deus responde assim para Moisés, mano, é demais, Deus é muito demais. Ele responde assim para Moisés, por que clamas a mim? Como que eu clamo você? Eu tenho um faraó tá doidão atrás da gente, tem um mar na frente. Deus falou, Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Ô Deus, Êxodo capítulo 3, eu vou chegar lá, como é que eles vão acreditar que você me enviou? Aí Deus perguntou, o que você tem na mão, Moisés? Aí ele disse, um cajado. Por quê? Porque eu estava pastoreando essas ovelhas, então pronto. Para você não esquecer de onde eu te tirei e para você se lembrar que Deus vai te usar na simplicidade do que Ele te deu. Então assim, esse negócio de ficar se comparando é muito ruim, cara. Isso é assim, demoníaco, entendeu? É ruim demais. Não fica se comparando. A simplicidade que Deus te deu foi o quê? Então deixa Ele te usar nisso aí. E quando Ele te usar nisso aí, e as pessoas começarem a olhar e falar bem assim, nossa, que coisa mais legal, incrível, maravilhoso como isso é usado, você fala, pois é, cara, olha isso aqui, ó. Isso aqui é para cuidar de ovelha, olha. Está tirando ovelha fedidas aqui, mas é Deus que está fazendo, né? Sabe qual é o maior temor do nosso coração? E a gente tem falado isso repetidamente. É que a gente tem certeza que Deus está prestes a fazer algo incrível, glória a Deus. A gente tem certeza que a gente quer participar disso, glória a Deus. Tá, nós aqui então, pronto. Mas sabe qual é o pavor do nosso coração? O pavor do nosso coração é quando Deus estiver fazendo a gente se apegar ao cetro e esquecer do cajado. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim, ó insensatos Gálatas, vocês realmente vão terminar na carne o que Deus começou no Espírito? O que é terminar na carne que Deus começou no Espírito? É a gente se reunir e falar, e aí o ano que vem? Qual a conferência que vai ter ano que vem? Como é que a gente faz para o povo vir? Tá doido, irmão? Vai fazer na carne? Não. Deus, o que vai acontecer ano que vem? É isso aí. Então pronto. Livro Enraizados. Quem escreveu foi o pastor do Jesus Coulter. Ele fala que constantemente perguntam para ele, ei, quando que vocês vão voltar para os topos? Quando que vocês vão voltar para estar lá em cima de volta, com a galera ouvindo e cantando as músicas de vocês? A resposta dele fala assim, cara, não foi a gente que se colocou nesse lugar? A gente é maluco de se colocar nesse lugar? Tá doidão? Teve algumas experiências incríveis de lugares que provaram de uma experiência de Deus tão maravilhosa que realmente homens testemunharam que pó dourado do céu caía.
Mas também, depois de uns anos, quando parou de acontecer isso, teve homens que, nas suas igrejas, começaram a colocar isso para cair artificialmente. Daí a gente fala, Deus o livre, nunca faríamos isso. Mas quando está chegando a hora da gente exercer alguma coisa que a gente gosta de função, e a gente precisa consertar outras coisas, a gente deixa quieto e a gente faz na carne o que deveria estar fazendo no espírito. Cara, minha oração é sempre a Deus, não nos deixe terminar na carne o que Deus começou no espírito. Eu acho que o cajado vai lembrar a gente disso. Não foi na força do nosso braço, não vai continuar sendo na força do nosso braço e não vai ser concluído na força do nosso braço. Então, se a vontade de Deus é prioritária, eu preciso ter uma obediência imediata. Se a vontade de Deus ela é direcional, eu preciso estar com o coração afinado e calibrado. Deus, quando e como? E se a vontade de Deus é soberana, então meu coração está rendido, humildemente, a não achar que eu mereço alguma coisa. Não, ninguém me agradeceu. Cara, falar, a Bíblia, ela é demais, irmão. Não leia ela se você não quiser endoidar. Jesus reúne os discípulos. Eles estão discutindo quem é o maior. Aí Jesus fala assim, por acaso, quando o Senhor chega na sua casa, depois de trabalhar, ele chega para o servo e fala bem assim, ó, senta na mesa, come aí bonito. Aí Jesus fala, não. Ele fala bem assim, ó, vão lá lavar as coisas, arrumar a mesa, vou comer. Aí Jesus continua dizendo, e por acaso o Senhor vai agradecer eles por terem feito o que ele mandou? Os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Aí Jesus fala, você acha que o Senhor vai agradecer o servo, dizendo, nossa, como eu precisava de você? Não. Ele vai dizer assim, ó, os servos vão dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi mandado. Mano, deixa eu falar um negócio sobre isso. A gente está custando, ó, a gente está às vezes deixando de fazer o que ele mandou direito e está achando que a gente merece aplauso. Jesus está dizendo que aquele servo que fez o que foi mandado não vai esperar um obrigado porque não fez mais que obrigação. Somos servos inúteis porque fizemos só o que nos foi mandado. Aí sobe o pastor Luciano Subirá aqui nessa igreja. Pô, irmão, agora eu vou abrir o coração e vou ficar leve. A gente está concluindo. Ó, você que não é aqui da igreja, cadê a câmera? Se você quiser parar agora esse vídeo, vai ser melhor para você. Ô, mano, sério, falo esse negócio pra você. Não é possível a gente ter na igreja os pastores que a gente tem. E a gente tem uns jovens no alcance de jovem que não vem no domingo, cara. Não tem como um negócio desse, velho. Aí os caras chegam, os caras viajam não sei quantos quilômetros para conseguir ouvir o pastor Luciano Subirá, os outros pastores dessa casa. E aí eles falam pro Luciano, cara, essa frase do Luciano assim, ela pega meu coração. Pastor, você não acha que você faz muito mais do que Deus pediu? Olha só, cara. Aí o Luciano fala bem assim, cara, mesmo que ele não tenha pedido, você acha que ele não merece? A gente está custando. A gente não está conseguindo obedecer o que ele pediu. Quanto mais fazer além. Então, assim, cara, se a gente quiser viver o equibalo de Deus de verdade, a gente precisa entrar num outro nível de compromisso. A gente precisa entrar num outro nível de rendição. A gente precisa entrar num outro nível de vida no Espírito Santo. Não dá mais para ficar perguntando, isso é pecado, isso não é pecado, pode fazer isso, não pode fazer isso. Pô, pelo amor de Deus, que a gente ficar fazendo só o que pediu. A gente é servo inútil. Então, assim,
A gente precisa estar pronto, com os lombos cingidos. Senhor, quando você vai fazer? Quando você vai mandar? Então eu estou pronto, Jesus. É agora, é agora. É quando, é quando. Uma vez chegou um irmão, eu amo esse testemunho. Chegou um irmão na igreja, para um pastor, que não tinha condição de dar o carro dele, porque ele só tinha um carro, pastor da igreja sênior, e tinha um filho especial. Aí o irmão rico da igreja chegou para ele e falou: pastor, que responsabilidade é essa? Você deu o seu carro? Você ofertou seu carro? Você é pastor da igreja, você tem 3 filhos, um é especial. Sabe qual foi a resposta desse pastor? Falou: irmão, se você sabe da minha vida, Deus sabe muito mais. Se você sabe que eu não podia dar meu carro, que eu precisava dele, se Deus não pediu o seu, é porque sabia que você não ia dar. Então ele teve que pedir o meu. Então, eu acho que eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai entrar num ano, cara, assim, eu estou muito feliz pelo próximo ano. O Espírito Santo já tem falado ao nosso coração. E eu e minha esposa, a gente estava lendo as últimas cartas de Paulo a Timóteo. Uns meses atrás, eu lembro que eu estava falando com o pastor Penha. Eu falei: pastor, eu estou em crise. Ele falou: por quê? Eu falei: eu estou terminando o livro de Paulo. Como é que pode um homem que escreveu mais de 80% do Velho Testamento? Ele escreve falando assim: Timóteo, todos me abandonaram. Eu falei para ele, pastor, eu não sei se eu estou disposto a viver essa vida. Entregar tudo, fazer para Deus e terminar o quê? Abandonado. Aí o Penha me respondeu assim: Rafa. Mas ele escreveu assim também: ô Timóteo, o Senhor me revelou uns negócios que eu não posso nem falar. Mas eu queria tanto que você conhecesse a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu sei que a gente está vindo numa temporada que a moda era o que você vai ganhar com Jesus. Mas assim que Deus está trazendo a gente de volta para o evangelho verdadeiro. De que a melhor coisa que vai acontecer para a gente é Deus rasgar nosso coração e aparecer. Que é só nesse lugar que nossa vida vai fazer sentido de verdade, mano. Que só vai ter uma geração que não vai ser ansiosa, que não vai ser depressiva, que não vai ser afanada, que não vai, entendeu? Tá decepcionada com a igreja, com os irmãos, com a célula. É quando entender o privilégio de entrar no equibalo de Jesus e entender o que Jesus escreveu para Timóteo. Timóteo, vem sofrer como um bom evangelista junto comigo, Timóteo. Eu falei para você desligar a TV aquela hora, irmão. Você ficou aí. Levante-se comigo, por gentileza. Espírito Santo, nosso coração, ele está rendido aqui em você, obrigado. Nosso coração está rendido ao seu senhorio. A gente realmente, Senhor, está entendendo o que é viver o teu ano aceitável. A gente está entendendo o que é viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A gente está entendendo que a sua vontade ela é prioritária. A gente está entendendo que a sua vontade ela é direcional. A gente está entendendo que a sua vontade é soberana. Jesus, a gente quer estar pronto para obedecer. Jesus, a gente quer estar sensível para ouvir o teu direcionamento. Jesus, a gente quer estar rendido em humildade para submeter. Então assim,
a gente está aqui para se dar por inteiro. Eu vou continuar orando, querido. Se você quiser vir para frente enquanto estiver orando, você pode vir, tá? Que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor não vai faltar. O Senhor, na sua bondade e misericórdia, nos guia mansamente às águas tranquilas. Que o Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor nos guia pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não teme mal algum, que o Senhor está com a gente. Sua vara, seu cajado consola a gente. O Senhor sabia que a gente viveria nesse mundo que está maluco, Jesus. O Senhor sabia que a gente viveria nele nesse tempo. Então o Senhor nos ajuda, nos direciona, nos capacita, que a tua graça venha sobre nós, que ela seja tudo que nós precisamos, que Cristo por completo seja nossa maior riqueza, nosso maior desejo, nosso maior anseio, que o Senhor tem gerado dentro de nós rios de água viva. Então, Senhor, a gente não tem mais carência de nada. Senhor, revela a nós os teus caminhos. A gente quer caminhar com você. Venha, Senhor, e tenha-nos por inteiro, que nós queremos te ter por completo. Toma-nos. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é seu. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. E não nos deixe viver uma vida mais ou menos medíocre, não. Nos chame para andar contigo. E depois de ter passado pela sua escola e o seu discipulado, nos envie nesse equibalo, onde nós estaremos dispostos a obedecer imediatamente, sermos direcionados por você e onde a gente possa ter o coração rendido e humilde diante do teu senhorio e fazer muito mais do que o Senhor pediu, porque tu mereces muito mais.